Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, Sr. Presidente da União de Fregueses de Amarante, Dr. Joaquim Pinheiro, caros colegas da direção e imprensa. Estamos aqui hoje para evocar os 75 anos da morte de António Lage Cerqueira, uma figura ímpar da história de Amarante, que muito deu a Amarante e à República, e sendo assim, não poderia deixar esta associação Círculo Lage Cerqueira de evocar esta data, com o apoio da Câmara Municipal e da União de Freguesias de Amarante, desde a primeira hora se prontificaram a apoiar, a ser parceiros desta atividade. Esta atividade que hoje se vai realizar está inserida num programa de outras, mas no dia 2, 28 de outubro, tínhamos mesmo que realizar esta evocação, porque é o dia que António Lage Cerqueira faleceu. Os tempos são difíceis, é verdade, mas como sociedade amarantina e como amarantinos que somos, tínhamos que fazer esta evocação. No programa de hoje consta esta colocação da coroa de flores aqui no busto de António Lage Cerqueira e de seguida na Casa da Calçada a apresentação da exposição e de uma publicação alusiva também a esta evocação. Para tal, vou então agora convidar o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta a colocarem a coroa de flores. É como que estreia? Não, eu posso ficar aqui, eu só... Vamos então agora fazer a abertura da exposição sobre a evocação da morte de António Lage Cerqueira. Esta exposição que vem aqui foi pensada para depois percorrer as escolas do Conselho e outros locais de interesse dos amarantinos, onde possa ter conhecimento desta grande figura da Amarante. São 6 painéis, eu vou fazer uma intervenção em cada um dos painéis, sendo que depois temos um documento que acompanha a exposição, mas depois no final falaremos sobre isso. Neste primeiro painel temos aqui 2 textos que foram selecionados com o propósito de dar a conhecer a pessoa, o perfil de António Lage Cerqueira. São textos da época, feitos após logo a morte, 2 figuras distintas, António Valdemiro Peixoto de Carvalho, que era advogado, e Teixeira de Queiroz, que era uma pessoa que trabalhava até na Câmara, mas que não era tão letrado como António Valdemiro de Carvalho. Mas mostra-nos que 2 pessoas da sociedade, de classes diferentes, sentiram sobre a morte de Lage Cerqueira. E a riqueza dos textos é isso mesmo. Esses 2 pontos de vista que vão mostrar o homem, porque depois de uma grande figura falecer é fácil uma pessoa esquecer-se dela. E a riqueza, isto em questão de história eu costumo dizer que isto é como o vinho do Porto, é preciso esperarmos 20, 30 anos para fazer o juízo. E se nós nestes 20, 30 anos, após o acontecimento, ainda se falar dele, é porque teve mérito. Se não se falar, já não houve aquele mérito desejado de quem fez. Neste segundo painel começa a cronologia da vida e obra de António Lage Cerqueira. Começámos com 1880, que é o ano de nascimento, 11 de outubro. Ele nasceu e morreu nesta Casa da Calçada. Vamos tendo aqui uma sequência de datas que achamos que são marcantes na vida dele. A ida para o Colégio Espírito Santo em Braga, a saída, a ida para Coimbra, a adesão aos ideais republicanos em Coimbra já em 1900. Temos aqui numa imagem a Casa da Calçada, quando a visita do rei Dom Manuel Amarante no bicentenário das invasões francesas. Temos aqui outra notícia que mostra-nos que a primeira vez que praticou futebol em Amarante foi aqui nos Jardins, num terreno sobranceiro à Casa da Calçada, e o nascimento do filho, o casamento. Outra coisa engraçada neste painel é 1910, dá-se a plantação da República. Em Amarante foi no dia 7, em Lisboa foi no dia 5, e temos aqui a torre que tinha sido há pouco tempo antes concretizada, e pela primeira vez foi hasteada a bandeira da República na Torre da Calçada. Tradição que ele no 5 de outubro e 31 de janeiro colocava sempre a bandeira nesta torre. Nós, desde 2005, temos colocando sempre com a amabilidade da Casa da Calçada, na torre, também a bandeira nacional que está lá,
sempre na data do 5 de outubro. Outras casas também em Amarante colocaram a bandeira da República. Temos que recuar a esse tempo que tinha acabado a monarquia, e é preciso ver que havia muito monarca, havia mais monarcas republicanos. Ser republicano era um ato de coragem neste período. Agora, para o terceiro painel, estávamos a terminar com a primeira monarquia e avançámos para 1911 com a primeira república. E ele vai ocupando sucessivamente a presidência do município de Amarante. Perde, por exemplo, em 1917 umas eleições, Pedro Sousa Cardoso, as eleições, mas antes disso já tinha deixado um legado muito importante a Amarante. A prova disso é o mercado municipal, a construção do muro que hoje temos ali, a Alameda Teixeira Pascoais, a elétrica do Rio Olo, teve uma série de problemas, onde só a tenacidade dele podia levar avante, porque isto depois a empresa existiu e ele próprio assumiu as obras da barragem do Rio Olo de trazer a luz elétrica a Amarante. Temos que pensar numa coisa também, é preciso notar uma coisa muito importante na vida deste homem. Aqui em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, termina a 18. E ele realiza estas obras durante a Primeira Guerra. O que acontece? São períodos difíceis, que não há dinheiro, e ele consegue avançar com essas obras. A seguir tem a arborização da Serra do Marão, com o Decreto-Lei de 1916. Traz para aqui a arborização da Serra do Marão e a instalação dos serviços florestais no Parque Florestal. Temos aqui estas imagens que vêm disso mesmo. Mas em 1918 ele perde as eleições em 1917 e em 18 chega ao poder da nação Sidónio Pais, que instala um país, um bocado uma ditadura, digamos assim. E ele foi preso no Porto e tem que se exilar. É o primeiro exílio que ele tem. Vai para Paris, em 1918. Está por lá, está a terminar a guerra, nesse período, e ele já vai para Paris, onde se encontra com Afonso Costa e outros. Em 1919, esta fotografia, por exemplo, é de Paris. Ele regressa em março a Amarante. É um regresso apoteótico. Os amarantinos tinham muito carinho pelas obras que tinha realizado e regressa a Amarante no dia 2 de março de 1919, desta casa que cá estamos. Temos depois aqui a descrição de todo esse envolvimento. Começa também neste período da Primeira República. Há muitas visitas a esta casa de gente importante do nosso país. Vai-se fazendo referência a essa gente que visita Amarante: Afonso Costa, João Chagas, António Maria da Silva, gente que ocupou o quadro do Primeiro-Ministro, gente que foi Ministro. Visitaram aqui Rodrigo Rodrigues, por exemplo, que foi o responsável por termos a estrada daqui da Amarante para Sorico do Basto, e outras figuras que foram visitando Amarante aqui. Em 1919 dá-se também para 20 a instalação em Amarante da Escola Primária Superior, ali onde hoje é o museu. Amarante tinha perdido o liceu, tinha sido trazido pela Sheila Vasconcelos, mas como não tinha dinheiro, possibilidades para manter um liceu, acabou por terminar. E entretanto ele conseguiu que viesse a Escola Primária Superior. Cá estavam as fotografias, ele com o João Chagas, que chegou a fazer parte do governo. Aqui esta imagem já é ele no Jerónimos, com o Manuel Teixeira Gomes, Presidente da República, e com António Maria da Silva, Primeiro-Ministro. E ele como Ministro de Negócios Estrangeiros e Ministro do Trabalho. Foi em 1925 Ministro. Entretanto, em 1926, dá-se a Revolução, 28 de Maio, e termina a Primeira República. E ele, ainda na última sessão que esteve, foi no dia 31 de Maio, no Parlamento, e ficou célebre, porque não havia quórum para realizar a sessão. Entretanto, também foi invadido o Parlamento para encerrar, e ele fica célebre ao dizer Viva a República, que só depois esperámos 48 anos para se tornar a ser um espaço aberto à República, com a verdadeira República. Há quem diga que o Estado Novo é uma República, há quem diga que não, mas também vamos estar para essa discussão. E este quinto painel já nos mostra esta figura no exílio. Esta fotografia é de Vigo, 1927, a primeira. A de baixo já está ele no Arco do Triunfo em França, com outros exilados, e ele está aqui. Temos aqui Bernardino Machado, está no exílio, temos aqui Afonso Costa. Bernardino Machado, como sabem, foi Presidente da República. E aqui então ele faz parte de um comitê
para instaurar outra vez a democracia em Portugal. As coisas não correram bem, pois temos de ver que Portugal vivia numa ditadura militar, a partir de 26. Em 1931, dá-se, o Estado Novo começa a ganhar, começa a criar. Ele luta contra isso, mas era difícil. Trabalhar fora do país é muito difícil. Acaba pela parte desses imigrados, as coisas acabam por não ir avante, por não os resultados. Ainda fazem aqui uma coisa de revolução em 31, na Madeira, mas as coisas correram bem. É preciso agora realçar que em 27 é uma data importante para Amarante, o 3 de fevereiro de 27, dá-se a revolução que acontece, como terminou a Primeira República em maio, esta gente ligada muito à República ainda tentou um contragolpe para instaurar o regime que estava anterior. Mas a revolução dá-se no Porto, em 3 de fevereiro, e em Lisboa, a 7. Tínhamos aqui um quartel de artilharia, número 4, e estas tropas também vão combater para o lado dos revoltosos. Muito pelo respeito que tinham a Lago Cerqueira. E ele aqui, a revolução perdeu, e Lago Cerqueira, por esse motivo, tem que se exilar. Ele ainda colocou as tropas aqui dentro dos seus jardins para combater as tropas fixas ao governo daquele lado, mas não teve hipótese para verem a afinidade que ele tinha à República, e ainda meteu as tropas dentro de casa para combater os mesmos, mas não tinha hipótese. Tem que se exilar novamente, o português fala que tem que fugir, pós-Portulho, e mantém-se lá uns anos. Entretanto, também em França, além do que já falei pelo exílio, dessa luta partidária, dedica-se também à viticultura, ao estudo, ao aprofundamento dos vinhos, e publica um livro, Os Vinhos de Portugal, em 1929, onde faz uma série de conferências e escreve em revistas sobre esta temática. Vai continuando em França. Em 1933, regressa pela primeira vez a Amarante. Desde 27, em 33, que regressa a Amarante. Sai um decreto-lei, onde estes revoltosos, alguns dos revoltosos, poderiam voltar a Portugal. E ele não regressa por muito tempo, vem aqui 2, 3 vezes ao ano, por aí, tem poucos estudos. É engraçado que o Flor Tâmega faz registro dessas visitas, porque ele já estava com as obras aqui nas vinhas, com esta plantação toda que conhecemos hoje, e ele vinha acompanhar esses trabalhos e voltava para a França, porque diz ele, numa da muita correspondência que vai trocando com o Bernardino Machado, que não conseguia viver com o que estava a acontecer em Portugal. O povo estava a começar-se a acomodar à situação, era assim, do Estado Novo, e ele não conseguia ver o povo cada vez mais pobre, e que estava a ver a ditadura a caminhar a passos largos, para ganhar raízes no país. Mas, entretanto, existe outro precalço mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. Começa em 39. Ele se ia e vinha, em 39 bem mesmo, 39-40, bem mesmo para Amarante outra vez, com o início da Segunda Guerra Mundial. E aqui esteve, foi uma pessoa que se dedicou, neste período, fortemente aos vinhos. Ele já tinha criado, onde nós estamos hoje, neste local mesmo, as Caves da Calçada. Começou em 1917, mas já antes comercializava vinhos, mas a partir daí começa a dar a expressão das marcas Amarantes, Estúdio Vargas, São Gonçalo, Casa da Calçada, muitas outras. E dedica-se a essa parte. Teve também outros tipos de negócios, não foi só os vinhos. Teve, por exemplo, a empresa Tâmega, que funcionava lá em cima, à beira da estação, onde depois, também mais tarde, foi uma dependência das Caves da Calçada para transportar os vinhos pela estação dos Caminhos de Ferro. Para dizer que ele teve outras empresas que tentou coisa, porque ele precisava sobreviver. Porque ele, neste período, que está no exílio, colocou muito dinheiro, emprestou muito dinheiro, que nunca mais aos outros imigrados. Porque havia imigrados que tinham dinheiro, outros imigrados não o tinham. E aí haviam três imigrados que andavam a sustentar o exílio dos outros. E ele aí, numa carta também ao Bernardino Machado, diz que está com grandes dificuldades e que vai ter que parar porque não consegue mais investir dinheiro nessa parte. Cá está que eu gosto muito desta imagem, porque mostra-nos até onde iam os vinhos da Casa da Calçada, Lisboa, Porto, Rio de Janeiro, Moçambique e China. Estão a ver? Até onde os vinhos da Calçada, até continentes conseguiam chegar. Isto, a vida vai andando, até que em 1944 cria a sociedade que ainda hoje existe, a António de Lago Cerqueira Limitada, com Manuel Pinto de Azevedo e com outro. Em 1945 dá-se o falecimento nesta casa, aqui por cima, inesperado, não andava doente, mas
mas como se costuma dizer, para morrer basta estar vivo. E ele acabou por falecer em 28 de outubro, neste preciso dia, em Amarante. Esta imagem é ilustrativa do que foi. Foi um dia de chuva intensa. O comércio encerrou todo, fechou todo as portas e as pessoas colocaram-se na rua ao passar. Nós temos que recuar um bocado à época, temos que notar que ele já não tinha poder na sociedade, digamos assim, enquanto poder autárquico, desde 1926. Tinham passado sensivelmente 20 anos. Era fácil as pessoas esquecerem-se dele. É normal, uma pessoa não tem poder, mas os amarantinos mantiveram esta gratidão. Tanto mantém a gratidão pela personagem, que cá está em 47 o busto. Logo após o falecimento, cria-se aqui um grupo de pessoas com o intuito de fazer uma homenagem digna, e que se vem a materializar em 9 de novembro de 1947. Esta imagem é dessa altura. Foi o Cássio Lino que projetou o busto. Temos que referir uma coisa, é que neste período está o Estádio Novo em grande andamento. Por fim, nesta parte aqui é só a visita de Humberto Delgado. Achámos por bem realçar isto em 58, que discursa no busto, porque depois em 74 vamos também, Amarante vai também ao busto e fala quando está o 25 de abril de 74. É para verem que é um local, digamos, de peregrinação quando são estas grandes datas em termos políticos. Agora, terminada esta parte, vamos só ali ao interior da sala da casa fazer uma apresentação da edição que acompanha esta exposição. Agora encontramos-nos aqui no interior da casa. Este espaço encontra-se, é o espaço da casa que se encontra mais fidedigno da altura do Lago Cerqueira, como podem ver pelo aspecto. Estou em crer que não digo mentira nenhuma, se é pelo fogão que já está aqui desde o Lago Cerqueira, que muitas noites passou aqui a traçar objetivos para o município de Amarante, principalmente no inverno, e onde podemos ter esta vista maravilhosa para São Gonçalo. Como disse há pouco, esta publicação é uma publicação em aspectos simples, mas que tem o objetivo, o objetivo de levar aos estudantes, de levar aos amaratinos em geral, o que foi a vida deste homem. Um formato simples, um formato, julgamos, agradável, porque isto é para oferecer. Isto é para oferecer a quem quiser. Esta publicação representa a exposição, como disse há pouco, é a cronologia, vida e obra desta figura, vai complementar a exposição complementa esta publicação. Eu agora, como já falei lá fora, não me vou alongar, porque está aqui nisto, só para dizer que quero agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Amarante, sou o Sr. Presidente, à União de Freguesias de Amarante e ao Sr. Diretor da Casa da Calçada, o Sr. Manuel Meireles Leite, pelo apoio também que nos prestou e que nos tem prestado e que nos vai prestar nestas atividades. Só para terminar agora mesmo, dizer que com esta atividade encerra o dia de hoje, a exposição agora vai percorrer os passos e que teremos outras atividades no decorrer dos próximos meses. Vai sair uma revista de testemunhos, vai sair uma coleção de aguarelas sobre os lugares de António Lago Cerqueira e uma publicação à conversa com António Lago Cerqueira e a biografia do Lago Cerqueira. E outras coisas que não podemos estar agora aqui também alongados muito. Isto terminará em meados do primeiro semestre do próximo ano. Eu agora vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta e por fim terminar ao Sr. Presidente da Câmara esta sessão. Ora, muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Direção do Sítio Lago Cerqueira, Sr. Diretor aqui da Casa da Calçada, elementos da Direção, a imprensa, a todos, muito bom dia. Uma palavra apenas de circunstância para dizer, primeiro, para agradecer o convite para estar aqui neste dia de fazer memória deste ilustre amarantino. Efetivamente é para mim uma honra poder estar aqui, porque sem dúvida nenhuma que António Lago Cerqueira foi um ilustre entre os ilustres.
aqui de Amarante. Aliás, eu já no passado, hoje mesmo, já pus no site até da União de Freguesias um pequeno testemunho a passar sobre este homem. E é para mim uma honra porque se ele foi uma pessoa que efetivamente dedicou a sua vida à causa pública, que sempre demonstrou uma capacidade, uma inteligência, uma capacidade de discernimento muito efetiva e muito acutilante, a mim honra-me sobretudo poder homenagear o democrata, o homem que lutou efetivamente pela liberdade e acima de tudo um verdadeiro líder. Ainda há um bocado, antes de entrarmos para aqui, eu estava a conversa aqui com o Alves Pinto e a dizer exatamente isto. Eu acho que nós estamos numa altura de falta de líderes. Chefes temos muitos, líderes é que não temos. E ele foi exatamente um verdadeiro líder. E a prova disso foi o amor que ele conseguiu, que a população de Amarante, e não só de Amarante, toda a população com quem ele conviveu, o amor que ele conseguiu que essa população cultivasse por ele. Ainda há um bocadinho ouvíamos ali na explicação o que foi, por exemplo, o funeral. Uma pessoa que já não está no poder há 20 anos e que consegue parar completamente a Vila de Amarante, fechar o comércio, as senhoras virem para as janelas gritar vivas à República e ao doutor Lago Cerqueira, por aquilo que eu li que teve efetivamente aqui no funeral pessoas de Lisboa, do Porto, de Braga, da Lixa, de Felgueiras. Isto é efetivamente um verdadeiro homem que é um democrata, um homem que luta pela liberdade e, acima de tudo, um verdadeiro líder, que consegue levar os seus ideais e aquilo por que luta avante, mantendo sempre do seu lado não só as pessoas ilustres e aqueles que com ele trabalhavam, membros do governo, mas, acima de tudo, e isso a mim é que me admira, é ter conseguido sempre colocar ao seu lado o povo. Aquele que efetivamente lhe dava o poder. E podemos aqui lembrar também de quando ele chegou aqui à estação de caminho de ferro, vindo do exílio, que encontrou completamente a cidade à espera dele, e inclusive até o grupo de militares que estava aqui no quartel da artilharia, que o obrigaram, entre aspas, quase a vir a pé desde a estação até aqui à Casa da Calçada, sempre prestando-lhe homenagem. Penso que é efetivamente um exemplo do que é e do que deve ser um político. Pelo menos para mim acho que pode ser um exemplo e a seguir, embora reconheça que esteja muito longe desta capacidade dele, mas é efetivamente um exemplo e deve efetivamente também ser alguém que Amarante tem a obrigação de se lembrar dele com mais frequência e promover outras atividades deste género. Muito obrigado. Agora, compete-me a mim dizer duas outras palavras, mas antes de mais, permitam-me que cumprimente o Sr. Presidente da Junta, que cumprimente na pessoa do Pedro Alves Pinto o Círculo Lago Cerqueira e agradecer-lhe, porque é importante que a memória se continue a perpetuar. Cumprimentar o Sr. Diretor da Casa da Calçada e agradecer-vos o facto de nos permitir estarmos hoje aqui, até neste espaço lindíssimos, mas para também podermos prestar este tributo e, portanto, bem-aja, Sr. Diretor, o facto de nos permitir estarmos aqui hoje de forma singela, mas sentida, como agora aqui o Sr. Presidente acabou de dizer, relativamente a este grande homem. E cumprimentar, obviamente, a comunicação social, porque também, através de vós, permite que se faça eco e que realmente se possa fazer referência a quem a merece. Aliás, o Sr. Presidente da Junta aqui dizia muito bem de que as grandes virtudes que este homem tinha, uma delas realmente é a questão de ser um grande democrata. Alguém que tinha um sonho e alguém que foi consequente, não andou à deriva. Aliás, dizia bem, e permita-me pegar nas suas palavras, hoje em dia nós assistimos muito, e por isso algum descrédito que há na classe política, porque anda a deambular por onde lhes dá jeito. E tínhamos aqui um homem que no seu tempo, aliás o Pedro Alves Pinto aqui na cronologia, e bem, quero-lhe agradecer o facto de nos permitir fazer esta cronologia e mais, permitir que os nossos alunos possam também acompanhar isto, porque isto agora irá ser, obviamente, distribuído também pelas escolas, o que permite que os nossos jovens possam perceber e possam também realmente perceber os grandes homens que Amarante teve, e este foi realmente um grande homem, que foi fiel, efetivamente, ao seu princípio, foi fiel ao seu propósito, mesmo custando-lhe como lhe custou todo este percurso em que teve de estar exilado, mas nunca tombou. Só realmente, como aqui um grande título de que nós vimos aqui no primeiro painel,
em que diz: tombou um verdadeiro gigante, porque só a morte é que o tombou, porque durante a sua vida ele manteve-se realmente fiel ao seu propósito. Eu também prestei um bocadinho de testemunho também num vídeo, aliás, assim como o Sr. Presidente da Junta, em que faço um pouco também a cronologia enquanto autarca, daquilo que é, e para mim o é também, como é aqui para o Sr. Presidente da Junta, uma referência. Porquê? Porque ele também foi um homem com visão, foi um homem com planeamento, foi um homem que estruturou a cidade naquilo que ele entendia. Outros poderiam entender outra coisa, mas não interessa. Interessa é que ele, no seu tempo, entendia que era essa a vocação e a orientação que ele devia dar à sua cidade. E por isso é que ele, e à região também, por isso é que ele, a questão, como ainda há pouco foi lembrado, da mini hídrica do Olo, em que foi tão difícil durante o período da guerra, mas ele conseguiu realmente construí-la, e que eu acho que isso lhe trouxe alguns dissabores, porque houve ali muitas verbas que tiveram que ser envolvidas e, portanto, politicamente, se calhar também houve algum aproveitamento político na altura, em que ele, quando sai a lei para a florestação, em que ele pega na Serra do Marão, e teve algumas desavenças até na altura com Pascoais, porque entendia que o Marão devia continuar despido, mas ele realmente entendeu que deveria ser consequente esta questão e esta preocupação ambiental e económica também, aliás, porque é através disso que realmente há aqui uma fileira que depois se desenvolve anos a seguir relativamente à madeira e aos aglomerados, que se bem estão lembrados que é umas dezenas de anos seguintes, mas foi fruto deste planeamento e desta forma de fazer, enfim, um sem número. Não me vou alongar, até porque o Pedro Alves Pinto fez o favor de fazer toda a resenha daquilo que importava reter, mas há efetivamente aqui uma série, nomeadamente aqui a questão do nosso parque florestal para aí instalar os serviços regionais, um sem número de processos que ele desenvolveu durante a sua vida de autarca e depois também noutras atividades políticas, enquanto ministro, enfim, enquanto deputado, na área agrícola, aliás. Ele foi seguramente o primeiro homem que revolucionou a questão das vinhas com aquilo que foi o estudo que ele teve durante o período de exílio em França, em que permitiu realmente começar a conceber uma nova forma de plantio da vinha, e aqui a casa foi aqui que ele fez a sua experiência e a partir daqui que se desenvolveu também. Enfim, há um conjunto de argumentos que nos levaria se calhar a termos aqui, mas se irá acontecer, como ainda há pouco aqui nos foi dito, uma série de tertúlias e de conversas à volta daquilo que foi este homem, à volta daquilo que foi este ser humano que foi um grande homem e que realmente nos deve orgulhar a todos e que os amarantinos lhe devem estar gratos, mesmo após 75 anos da sua morte. Porque nós, felizmente, Amarante no passado e no presente, com certeza que sim também, mas teve grandes visionários e este foi um deles. E, portanto, termino com o agradecimento, obviamente, a quem nos permitiu estar aqui, ao Circular Cerqueira, porque realmente todos os anos faz questão de lembrar o homem, faz questão de nos trazer à memória aquilo que foram os seus grandes feitos e faz questão de lhe prestar homenagem, bem-aja por isso, e da minha parte fico muito satisfeito em poder também estar aqui hoje a prestar o tributo a António Lage Cerqueira.